Hoje, a torcida brasileira ficou empolvorosa, moleque. Todo mundo aí revoltado, né? Muitas críticas. Parece até que a gente perdeu a Copa do Mundo, pô. Doideira. Vocês estão bravos com o Hugo Pepeca? Pô, mano, eu honestamente, cara, hoje aconteceu um movimento meio esquisito nas redes sociais, cara. Que, tipo assim, é muito doido. Você não tinha o direito de achar que o Hugo Neneca, ele foi mal no lance. Porque se você achar isso, você imediatamente acha ele um goleiro ruim ou que ele não merecia aquela oportunidade ou você é anti-Corinthians, tá ligado? Tipo assim, mano, que isso, cara? Muito doido, pô. Eu acho que ele poderia ter ido melhor no lance. Eu acho que, tipo assim, aquela velha história, né? Se fosse o Alisson, ia ser massacrado por esse gol tomado. Massacrado. Porque a torcida brasileira já não gosta do Alisson. Mas, pô, óbvio que era uma bola que não era fácil. Foi a queima-roupa, mas foi em cima dele. Ele poderia ter espalmado pra fora. Ele espalmou pra dentro do gol. Meio que no reflexo. É óbvio que tem o erro do Beraldo no lance também, que a gente vai ver, né? O Beraldo vai mal no lance. O Beraldo é engolido pelo atacante japonês. Então, também é um erro no lance. Mas isso não quer dizer que o Hugo Neneca seja um goleiro ruim, pô. Longe disso, tá doido, pô. Eu acho que tem uma separação ali, tá ligado? Assim como o Fabrício Bruno não é um zagueiro ruim. Mas ele hoje desperdiçou uma grande oportunidade porque ele foi muito mal. Então, assim, não é horroroso o Fabrício Bruno. Longe disso, pô. Não é ruim o Fabrício Bruno, não acho. Mas foi mal, né, mano? E futebol é sobre oportunidades aproveitadas, né? Tipo assim, você não tem tantas oportunidades assim de ir bem na seleção brasileira, tá ligado? Você é chamado, se você não for um cara de absoluto destaque, e você tem que aproveitar a oportunidade, senão você não volta. Então, eu acho que hoje o Fabrício Bruno ficou um pouco mais distante da Copa. Mas, pô, sendo sincero, mano, as pessoas esqueceram a quantidade de zagueiro brasileiro que existem aí, que estão acima do Fabrício Bruno nessa disputa, pô. Eu acho que ele já não ia, tá ligado? Pô, você tem Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Militão, ainda tem o Bremer, que a comissão técnica adora e não consegue ser convocado porque sempre tá machucado, tá ligado? Tem 5 zagueiros aí pra depois chegar na vez do Fabrício e do Léo Ortiz. E ainda tem o Thiago Silva, tá ligado? Porque, assim, eu honestamente, se fosse pra assinar a convocação da seleção brasileira, é só minha opinião, beleza? Eu acho que esses 5 zagueiros que eu citei, primeiro, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Militão e Bremer, eles são os 5 primeiros da lista, na minha cabeça, beleza? Os 5 primeiros da lista, a gente vai levar 26 jogadores, devem ser os 5 convocados, se forem 5, se forem 4, 4 desses 5 vão. Se alguém dali não tiver à disposição por lesão, ou por alguma coisa do tipo, eu acho que eu convocaria o Thiago Silva, mano. Juro pra vocês, pela experiência, pela certeza de que ele não vai sentir um jogo grande, tá ligado? Eu acho que eu ainda levaria o Thiago Silva velho. De verdade. Eu acho que eu levaria o Thiago Silva velho. Só pra eu estar tranquilo quanto à necessidade de colocar ele numa fogueira, num jogo grande, e ele vai saber lidar com aquilo ali. Mas, repito, tem 5 jogadores na frente dele. 5, meu irmão. Pelo menos 5, tá ligado? Pelo menos 5 jogadores na frente dele. Tem pelo menos Marquinhos, Gabriel Magalhães, Militão, Alexandre e Bremer. 5, pô. Então, tipo assim, existia um debate hoje sobre o Fabrício Bruno. Pô, caralho, fudeu, ele é horrível, vamos depender desse cara na Copa do Mundo. Mano, primeiro, ele não é horrível. Segundo, ele errou hoje, como qualquer jogador tá sujeito a errar. Beleza. Terceiro, ele não é o primeiro da lista. Nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, pô. Não tem por que ter esse desespero, tá ligado? Não tem por que ter esse desespero com o Fabrício Bruno. Meu Deus do céu, a zaga do Brasil vai ser Fabrício Bruno e Beraldo? Não, não vai ser, tá ligado? Não vai passar perto de ser essa zaga do Brasil na Copa do Mundo. Não vai passar perto. Eu não sei onde tá o desespero do brasileiro nisso, tá ligado? Não vai ser essa zaga. Então, tipo assim, eu vi vários comentários nesse estilo. Ah, se fosse tal cara, não estaria desse jeito. Ah, pra ter esses caras eu convocaria outro. Mas não vão ser esses, tá ligado? Não vão ser esses. Então, foda, né? Pegar foi o que mais aproveitou a oportunidade. Eu acho que sim, mas não quer dizer também que ele vai estar na lista final, tá ligado? Porque tem uma concorrência ali com o Wesley, com o Wanderson. Eu gosto muito do PH, torci muito por ele hoje, porque ele é do Vasco também. E é natural, né, que você torça pelos jogadores que estão no teu time defendendo a seleção brasileira. Mas não quer dizer também que ele vai ser convocado, tá ligado? Eu acho que ele foi bem, assim. Eu acho que ele aproveitou a oportunidade, foi bem. No geral, ele foi bem. Mas vamos ver nas próximas, né? Não sei como é que foi a avaliação da comissão técnica da seleção brasileira. Aquele Carlos Augusto, jogador comum. Cara, o Carlos Augusto é bom jogador, mas eu acho que ele foi muito mal hoje, mano. Assim, honestamente, tá? Se você... É que é muito difícil você excluir o erro do Fabrício Bruno do jogo. Mas se você tira o erro do Fabrício Bruno do jogo, eu acho que o jogador com pior desempenho na linha defensiva hoje foi o Carlos Augusto. O Carlos Augusto foi muito mal hoje. Na minha modesta opinião, tá? Defensivamente, ele deixou muita brecha. Ele foi superado em todos os combates 1 para 1. Todos.
tá ligado? Tinha aquele camisa 10 no Japão lá, junto com o Kubo, dobrando lá pelo lado dele. Mas eles levaram, porra, com muita facilidade ali os confrontos contra o Carlos Augusto. Então, eu acho que ele foi mal hoje, mano. E ele é um bom jogador, cara, mas, tipo assim, era muito pedido o Carlos Augusto na seleção brasileira como uma solução pra lateral esquerda. Hoje ele foi mal, mano, acontece, tá ligado? E vi muita gente também descredibilizando o Japão. E aí eu fui ver o retrospecto, até que foi postado hoje no Twitter e redes sociais. Os últimos 5 jogos do Japão contra campeões mundiais ele venceu. E aí, como é que faz? Venceu a Espanha, venceu a Alemanha, venceu o Brasil, venceu não sei, mais duas seleções aí nesse bolo. Tipo assim, não é uma seleção descartável, mano. Não é uma seleção, como a gente comentou, não é uma seleção que chega na Copa passeio, mano. É uma seleção que sempre arruma problema na Copa do Mundo. Sempre arruma confusão, tá ligado? Sempre deixa alguém de fora. Tá sempre o Japão no grupo de alguma seleção forte e essa seleção forte fica de fora pro Japão, tá ligado? Eles sempre arrumam um caô na Copa do Mundo, pô. Sempre arrumam um caô. E teve outra também, né? Que aí é mais a minha opinião e não sei se vocês concordam. Do fundo do meu coração, até o erro do Fabrício Bruno que condicionou o jogo, o Brasil vinha fazendo uma partida decente. Primeiro tempo, o Brasil sofreu perigo em um lance. Um lance. Que foi pelo lado do Carlos Augusto, o cara vem driblando todo mundo, bate cruzado, aí o cara quase consegue cabecear no segundo pau. Um lance de perigo do Japão. O Brasil faz 2 gols, jogada trabalhada, triangulação, bonito, infiltração, não sei o que, gol do Brasil, 2-0, jogo tranquilo, não vinha sofrendo. Segundo tempo, o Japão começou a vir um pouquinho mais pro jogo, o Brasil começou a se defender, mas, tipo assim, sem sofrer também. Aí acontece o erro, e o erro esquece. Aí o Brasil todo ficou meio que perdeu a confiança, né? Ficou meio cagado, e o Japão aproveitou, entendeu? O Japão aproveitou. Então, eu não acho que é uma partida pra você esquecer. Pô, foi uma partida que o Brasil jogou muito mal. Eu não acho. Eu acho que teve fases do jogo. O Brasil, até a hora do gol, foi bem. Foi uma partida ok. Que não sofreu, que se propôs a fazer o que tinha que fazer e tava vencendo por 2-0 com o time reserva, tá ligado? Era o time reserva do Brasil, vencendo por 2-0. Depois achou o gol lá, e aí tudo veio por água abaixo, né? Um erro a gente foi eliminado na Copa passada, eu sei, pô. Mas assim, sabe, porra, a avaliação pra mim era, pô, o Brasil tava ganhando do Japão com a seleção reserva de 2-0 na casa dos caras. Um erro condicionou o jogo, mano. Valeu, acontece no esporte, tá ligado? É pra prestar atenção? É pra corrigir? É pra não acontecer mais? Mas não é como se fosse uma partida péssima da equipe do Ancelotti. Não foi, eu acho que se desenhou mais uma vez um Bruno Guimarães participativo de forma bem legal do meio pra frente, se soltando cada vez mais, jogando bem, Paquetá bem. O Gabriel Martinelli fez um jogo bom também, entendeu? Eu achei o Luiz Henrique um pouco abaixo nesse jogo, não foi tão bem quanto nos últimos jogos que ele participou, mas, enfim. Fabrício Bruno, antes do primeiro erro, tava ok? Tava, pô, mas o erro te tira a confiança, né, cara? É muito difícil, né? Jogador sem confiança, cara... Gente, não é chovendo molhado, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Confiança é basicamente tudo no futebol, rapaziada. Um jogador que é muito bom com confiança, ele vira excelente. Um jogador que é muito bom sem confiança, vira apenas bom. O bom vira médio. O médio vira fraco, tá ligado? Confiança é tudo, pô. Você tá confiante, você tá fazendo tudo no limite e acertando. Você tá sem confiança, você deixa de fazer no limite e começa a fazer menos e errar ainda. Então é foda, perde a confiança, esquece. O Murilo, por causa de erros mais aceitáveis do que esse, não voltou pra seleção. Eu acho que o Murilo, ele perdeu sim uma oportunidade, perdeu uma brecha que deram pra ele. Cara, eu acho que o Fabrício Bruno pode ter perdido também. Mas aí vamos ver como é que vai ser a avaliação da comissão técnica lá do Ancelotti, né? A gente não sabe. Ninguém aqui conversou com os caras pra saber qual é a avaliação de vocês, tá ligado? Mas, assim... Bruno Guimarães com o Ancelotti é outro jogador, vem jogando no nível que ele joga no Newcastle. Pô, tá muito bem mesmo, mano. Muito bem mesmo, assim. É uma data FIFA que o Bruno Guimarães, eu acho que ele tem a melhor atuação da seleção brasileira no conjunto. No conjunto da obra, tá ligado? Pega os 2 jogos, soma. O melhor do Brasil foi o Bruno Guimarães. E ele com o Casimiro, ele parece que se entendeu agora, né? Se entendeu. E aí o Brasil vai ter essa alternativa, jogar com eles 2 e o Paquetá, ou com eles 2 e um quarteto ofensivo. Vamos ver. Então assim, a derrota de hoje, pô, sem sacanagem, mano. Não me deixa preocupado pra caralho. Eu acho que ainda, de uma certa forma, foi até positivo o Brasil tomar uma porradinha hoje. Tipo assim, pra se precisar descer um pouquinho do salto, entender as fraquezas e começar a acertar ainda mais, tá ligado? Eu achei zero trágico o que aconteceu hoje. Zero trágico. Porque lembra, né? O Brasil da era Tite, ele vinha porrando todo mundo sem perder pra Copa do Mundo. Chegou lá e perdeu também, pô. Faz parte. Às vezes um tropeçozinho ou outro é importante, pô. Dá casca. Eu não tô mais confiante. Mas, cara... Sim, mano, honestamente, cara. Estar ou não confiante não quer dizer nada, cara. Só vai ganhar uma seleção. Uma seleção. Igual a você, tem vários torcedores aí de outras seleções ao redor do mundo que estão na mesma página que você. A França fez uma data FIFA ruim, tá ligado? Existe uma certa desconfiança. Foda foi ver a virada assistindo um jogo em busão lotado. Foda, né? Mas, Inglaterra que se deu bem, Portugal empatou hoje com a Hungria. Pois é, tipo assim, as seleções vão tropeçar, cara. Vão tropeçar.
França tem 4 elencos pra você ver. Ganhou de 3-0 do Azerbaijão e empatou em 2-2 com a Islândia. Faz o quê? Se fosse a seleção brasileira, qual ia ser a sua avaliação? Tu ia pesar a avaliação? Falar que tal cara não pode estar na seleção francesa? Tal cara é uma merda? Tal cara é horroroso? Tal cara tem que tirar? Tu ia pesar essa avaliação? Se fosse o Brasil, provavelmente você ia pesar. Entendeu? Tu ia estar em terra arrasada, como tu tá provavelmente agora. Então é isso, mano. É aguardar, cara. É aguardar, tipo assim. Eu entendo os questionamentos, eu entendo quem fala que gostaria de ver uma seleção brasileira mais pronta. Eu também gostaria, mas eu não sou técnico, então, mano, eu tenho só que assistir aqui e tecer meus comentários como torcedor. Eu gostaria de ver a seleção brasileira mexendo menos e mais pronta, mas acho que isso é trabalho para a próxima convocação, para dar mais uma cara de seleção mesmo, mais uma cara de time titular, para o brasileiro entender quem que vão ser os 11 que ele vai torcer ali. Mas faz parte, os testes fazem parte também, né? O Ancelotti não conhecia ninguém, mano. Você acha que o Ancelotti conhecia o lateral direito Paulo Henrique antes de vir pra seleção brasileira? Óbvio que não, pô. Você acha que ele conhecia o Fabrício Bruno? Você acha que ele conhecia o Hugo Souza? Você acha que ele conhecia, tá ligado? O Vitinho? Não conhecia. Vai ter que conhecer os caras, pô. Tinha que dar a chance ao Léo Ortiz. Ou então, ô Carlinhos, pergunta aqui, tá? Honestamente. Você acha que a presença do Léo Ortiz vai fazer uma puta diferença na seleção brasileira? Eu sou fã do Léo Ortiz, tá? Achei ele o melhor zagueiro do Brasileirão, provavelmente. Quem ia sair pra jogar o Léo Ortiz? A gente tá aí a 3 datas FIFA da Copa do Mundo. Assim, o Léo Ortiz você tá tratando como se ele fosse a salvação da seleção brasileira e não é, pô. Não é melhor que o Militão, nem que o Magalhães, nem que o Marquinhos, nem que o Alexandro, nem que o Bremer. Ele é bom pra caralho, tá? Eu sou fã pra cacete dele. Eu acho ele o melhor do Brasileirão, repito. O melhor do Campeonato Brasileiro é o Léo Ortiz. O melhor zagueiro. Mas será que a solução da seleção brasileira passa pela convocação do 5º zagueiro? É crucial. É urgente. Tem que mudar o 5º zagueiro da seleção, senão tamo fudido. Não é, pô. Não é como se fosse resolver. Meu medo é até a Copa 2030 a gente já ser fraco lateral ainda. Vamos pra 3ª Copa nessa putaria. Mas aí você soluciona, cara. Aí, pô, de verdade, cara. Ó, repito, você pode discordar de mim, beleza? E tá no seu direito. Aqui a gente tá pra isso aqui. Um debate que as pessoas podem discordar. Tá tudo bem. Mas, cara, as laterais são a posição que menos importa, pô. Se você tá mal de zagueiro, é um problema foda. Tá mal de volante, é um problema foda. Tá mal de atacante, é um problema foda. Lateral tu resolve, pô. Entendeu? Os times, eles improvisam nos campeonatos nacionais aí ao redor do mundo. Lateral tá em falta mesmo, cara. É uma posição que tá descredibilizada, entendeu? É isso. Tem uma função muito mais tática do que técnica, tá ligado? O lateral tem que cumprir um papel tático muito foda, tem que ser muito foda fisicamente e valeu, mano. Entregar. Tecnicamente não vai ser ele que vai resolver o jogo pra você. Ele pode até te ajudar, mas é um a mais. O jogo não vai passar pelo desempenho do lateral. Vai passar pelo desempenho do meio campo, do atacante, do zagueiro. Lateral é apoio, pô. Laterais estão importantíssimos, PSG. Mas tu pegou o time que tem os 2 melhores do mundo na posição. Tem o Nuno Mendes, que é uma assombração, e o Hakimi, que é outra. Tu acha que todo time tem o Nuno Mendes e o Hakimi? O PSG tem que jogar pro lateral mesmo. Joga como ala, como ponta. O Nuno Mendes é quase um ponta. É ala atacante. O Hakimi também. Joga dentro da área, tá ligado? São os 2 melhores do mundo no mesmo time. Real Madrid tá improvisando aí há 1000 anos. Ganhou Champions improvisando o Real Madrid. City tá improvisando há 1000 anos. Bayern de Munique improvisando. Faz parte, cara. Entendeu? Não existem... O futebol mundial não tá sendo municiado de vários bons laterais nos últimos anos. É isso aí. Os que tem são exceção. Então é isso, assim. Tá ligado? Óbvio que existe lá o PSG como um grande exemplo, mas é porque eles têm os 2 melhores do mundo, pô. Não tem ninguém que se aproxima do Nuno Mendes e do Hakimi. Ninguém, pô. É fantástico mesmo. Entendeu? O problema da seleção é o meu campo criativo. Pô, então, Davi, honestamente, tá? Eu não achei um problema a criação da seleção brasileira nessa data FIFA. Não achei um problema. O Brasil conseguiu se conectar com o Bruno Guimarães, com o Rodrigo quando teve em campo. O Brasil conseguiu achar o caminho do gol, tá ligado? Melhorou bastante. Mas vamos ver, né? Mais pra frente, nas próximas convocações, como é que vai ser. Com o Paquetá, assim. Estevão jogou muito, essa data FIFA merece ser titular. Cara, eu acho que vai ser um papo a ser discutido, inclusive com o Ancelotti, né? Ele deve debater isso com a sua comissão, mas lembre-se sempre, né? Tá faltando o Rafinha nessa conta, velho. Qual vai ser o espaço do Rafinha, entendeu? Falta o Rafinha nessa conta. Richarlison acho que foi mal essa data FIFA. Não aproveitou. E vou te falar, cara, eu não consigo... Vocês lembram que eu defendia que o Richarlison, a convocação dele, quando foi a primeira que o Ancelotti fez, né? Eu defendi, falei, pô, mano, às vezes vale a pena ver qual é. Tava uma sequência boa no Tottenham e tal. Hoje eu já não consigo enxergar o Richarlison na seleção brasileira. Minha opinião, tá? Eu acho que tem opções melhores que o Richarlison pro Brasil colocar em campo. Não sei se ele tá conseguindo render o que a gente espera que ele vai render na seleção. Então, eu acho que ele perdeu pontos nessa data FIFA, o Richarlison. Ele perdeu pontos. Saiu, tipo assim, ele chegou de um tamanho e saiu com um tamanho menor. De peso pra convocação da Copa do Mundo, entendeu? Gostaria dele no Vasco? Evidentemente que sim. Tá louco, óbvio.
Sem sombra de dúvidas. Que venha amanhã, se possível, pro Vasco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, meu amigo. Tá louco? Richarlison no Campeonato Brasileiro, pô, gostaria demais de ver ele por aqui. E aí chegou a hora, galera. Chegou a hora da gente assistir a apresentação magnífica e esplendorosa de Paulo Henrique e seus amigos que vestem amarelo pela seleção brasileira. Muito bonito pro Vinícius, que fez o 5º gol brasileiro. E jogou muito. Lucas A imagem não tá legal, né? Vinícius chegou para fazer o corte ali do lado direito. Tá lavada. Ficou no Martinelli. Olha o Brasil chegando, o Martinelli pro gol. Ali do lado direito, se arriscando mais no ataque. Esse Doan aí é bom jogador, Carlos Augusto? Muito bom atacante. Como eu te falei, tipo assim, essa foi a principal jogada do Japão no primeiro tempo. Foi a única que a gente sofreu perigo, né? Esse maluco é bom, cara. Da onde é esse Doan do Japão aí? Vira completamente o jogo para o Paulo Henrique. Bruno Guimarães vem na bola curtinha com ele. Jogadaça, viu? E toma, Paulo Henrique. 3 dedos. Toma. Vasco. Olha que jogada do Bruno Guimarães com ele, cara. Jogada vascaína, né? Bruno Guimarães que é vascaíno, Paulo Henrique vascaíno. Um gol de 3 dedos, um gol vascaíno. Vasco e seleção brasileira. Combina. Não tem jeito. Os tempos de glória da seleção brasileira são cercados de Vasco da Gama. Bolão do Paquetá também, tá? Tipo assim, até aqui, cara, 31 minutos, o Brasil tava jogando direitinho, cara. Uma partida, porra, tranquila do Brasil, com o time reserva fazendo 2 a 0, 2 jogadas trabalhadas, não foi um gol de sorte, não. Jogada trabalhada, infiltração, bem o Brasil, jogando tranquilo, não foi tipo terra arrasada. Me reserva e rendendo, pô. Era o Japão, amigão, o Japão está invicto a 5 jogos contra seleções campeãs do mundo. Venceu o Brasil, venceu a Alemanha por 4 a 1, empatou com o Uruguai, venceu a Espanha e venceu a Alemanha de novo. Os últimos 5 jogos do Japão contra seleções que levantaram um troféu de Copa do Mundo, ele não perdeu. Não é uma seleção descartável, não, cara. Não é uma seleção de merda, não, cara. É uma seleção que sempre dá trabalho em Copa do Mundo. Sempre dá trabalho. Sempre uma seleção que arruma ponta, arruma classificação, tira a seleção grande do caminho. É muito organizada, cara. E o Brasil jogou de reserva. Estatística vazia. Ah, não, justo. O que importa é a tua opinião que o Japão é uma merda. Os fatos não importam, né? O que importa é o que você acha. Você acha que o Japão é uma merda, então você que tá certo. O resto é tudo errado, né? O que aconteceu, a realidade, os fatos não importam. O que importa é a tua opinião. Aí, Cubo. Mais atrás, Doan vai bater pro gol. Hugo Souza. Vamos ver o Doan. Canhotinho, tocou, recebeu, vai tentar o drible, tá na área. Que lance do Doan. Tocou atrás pro Minamino, foi travado pelo Casemiro. E agora Paulo Henrique. Pô, velho, eu achei o Luiz Henrique abaixo hoje, hein, mano. Não fez um grande jogo o Luiz Henrique. Eu acho que dos jogadores que começaram o jogo como titulares, eu acho que, óbvio, né, tem a falha do Fabrício Bruno. O Hugo Souza poderia ter ido melhor no lance do gol que ele sofreu também. Depois mostrou uma instabilidade, mas faz parte, acontece. Carlos Augusto não foi bem, também. Beraldo acabou errando no gol também de cabeça dos caras. Mas o Luiz Henrique, porra, eu esperava um pouquinho mais dele nessa data FIFA. Um pouquinho mais. É a briga pela vaga na zaga, porque tem a questão do Militão, que pode ser lateral. Caralho. Entregou, Minamino vai fazer. É duro, mano. Ele não quis zerar, né? Ele não quis zerar. E a partir daí o time perdeu confiança, né? O sistema defensivo perdeu confiança, o Japão aproveitou e pressionou. Tipo assim, foi condicionado pelo erro esse jogo. E acontece. É futebol, tá ligado? Luiz Henrique dominou na pontinha da chuteira. Arrumou pro Paquetá. Boa bola do Paquetá também. Pro Casemiro, Rodrigo pedindo, Casemiro bateu pro gol. É um pouquinho pra trás esse cruzamento do Casemiro, né? E vem de novo o time japonês. Doan. Japão se empolgou. Aí todo cuidado, Brasil. Levantamento. Nakamura, que isso? 16 minutos, gol dos caras. Olha a jogada nas costas da estrelinha burra do Vasco. O jogador burro podia ser do Vasco. Ô, Vitor. Vou mostrar aqui por A mais B que burro é você, beleza? E aí tu vai escutar. Senta e aprende, né? Pega o papel e caneta que você vai entender como é que funciona o esporte chamado futebol de campo de 11 jogadores. Porque você, assim como várias pessoas, prestaram uma desinformação hoje nas redes sociais. O lateral esquerdo, Carlos Augusto aqui, ele avança para marcar uma pressão em cima do jogador do Japão. Deixa um espaço nas suas costas. A linha brasileira já está defasada, já não está completa. Ele avança para marcar, Carlos Augusto, toma a bola nas costas. O Beraldo, que poderia estar aqui completando a linha, não, ele tem que sair para buscar o cara nas costas de quem? Do Carlos Augusto. Então, quando a bota do lado direito do campo, o time brasileiro inteiro balança. Perceba que o Luiz Henrique, que é ponta direita, não tá na lateral. Ele tá no meio campo, porque isso acontece, faz parte do futebol. O time marca compactado, por setor. Uma parte do campo só, que é a parte que o time ocupa o espaço. A outra parte, a bola viaja muito, dá tempo de chegar. Então, se a bola tá aqui, o Paulo Henrique não tem que estar aqui embaixo, tem que estar aqui pelo meio, voltando pelo meio do campo, como ele está fazendo, perfeito? A bola entra aqui na ponta, quem tem que pegar é o Beraldo. O Beraldo tá cobrindo quem? O Carlos Augusto, perfeito? O Paulo Henrique tem que estar onde? Aqui mesmo, voltando pelo meio. Não volta pela ponta, ele não tem que estar aqui, porque senão alguém filtra nas costas dele. E aí a culpa seria dele. Então é aqui. O Paulo Henrique ele tem que acompanhar pelo meio, como qualquer lateral direito faria isso.
Perfeito? Porque a linha defensiva do Brasil está quebrada. O Beraldo vai cobrir o Carlos Augusto, que tá voltando lá da casa do caralho, e tenta buscar o cruzamento. O Fabrício Bruno é o primeiro ponto de apoio da zaga. Ele tem que cobrir o quê? O primeiro pau, porque a bola não pode entrar rasteira na minha altura. Porque é mais fácil o atacante antecipar e conseguir fazer o gol. Quem que tem que fazer a junção com o Fabrício Bruno para cobrir o jogador que vem aqui na frente? O Paulo Henrique. Se a bola viajar tudo, dá tempo de você conseguir defender esse ataque. Se esse jogador aqui finaliza no meio da área, não tem tempo para você conseguir marcar essa bola. Perfeito? Não tem tempo. Então, o Paulo Henrique fez o certo, ele tem que voltar pelo meio mesmo. Aqui tem um jogador infiltrando, um entrando, o Fabrício Bruno tá cobrindo o primeiro pau e ele vai cobrir o meio da área, para tentar dificultar que a bola chegue nesse rapaz. Esse jogador aqui é o menos perigoso do ataque do Japão nesse momento. Se a bola viajar toda, dá tempo do Brasil tentar conter esse ataque. Se esse rapaz aqui finaliza no meio da área, não dá tempo de conter. E a culpa seria do Paulo Henrique. Perfeito? Então, assim, ele fez o correto o tempo inteiro. Quem fala que ele não fez o correto, desculpa, está equivocado. Perfeito? É isso. A bola viaja. Se esse cara faz o gol aqui, com o Paulo Henrique olhando pra ele, a culpa é do Paulo Henrique e do Fabrício Bruno. Para além do erro coletivo. Mas não, a bola veio atrás. E como o cara é menos perigoso mesmo, deu tempo do Brasil tentar cortar essa bola e não tomar o gol. O Fabrício Bruno tem o tempo de cortar essa bola. Não consigo cortar. Faz parte. Gol dos caras. Quem era mais perigoso no lance? Esse rapaz aqui ou esse? Esse. Futebol é um jogo de você conter os riscos. Você tem que tentar diminuir a possibilidade do seu adversário fazer o gol. A chance dele fazer o gol daqui era menor do cara fazer o gol daqui. Então era isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que marcar o centro da área, voltando pelo meio, exatamente como ele fez. Porque a marcação do Brasil já estava desestabilizada. Então ele fez o correto. Se esse cara faz o gol, a culpa era dele. Então a bola veio atrás. O Brasil teve uma chance de conseguir ainda não tomar esse gol. Se esse cara finaliza, o Brasil não tem chance nenhuma, só o Hugo Souza. Inclusive, o Hugo Souza tomou o gol aqui, que não foi só falha dele, não. Exatamente uma cabeçada de dentro da pequena área. Por quê? Não tem ninguém pra ficar na frente dele. A bola vai direto nele. Entendeu? Então aqui o Fabrício Bruno teve oportunidade. Não conseguiu tirar. Gol dos caras. Começou o quê? Num desequilíbrio coletivo. Erro coletivo, não dele. E se você acha que ele se posiciona errado, você tá errado. O erro começa no Carlos Augusto. O Beraldo não consegue chegar. O Fabrício Bruno e o Paulo Henrique ficam vendidos. A bola viaja toda a área. E acontece o gol. Faz parte. Nesse segundo gol, ele tentou de alguma maneira fazer o corte. E olha o Luiz Henrique. Limpou a jogada. Joelito pedindo pra trás. É agora, Matheus. Pô, e aí ficaria tudo tranquilo, né? Brasil fazendo 3-2. Sai do buraco de novo. Confiança voltando à tona. Mas o Luiz Henrique tá pedido por um pouquinho, moleque. Um pouquinho de nada. E foi uma jogada boa que ele fez, né? Jogada de Luiz Henrique, que falta um pouco no jogo. Luiz Henrique é jogador pra isso, mano. Pra ir pra dentro, pro confronto. Porque ele ganha quase sempre, né? Então, ele tinha que fazer mais, mano. Foi muito bem o Luiz Henrique. Se tivesse focado no jogo, tava pedido. Ah, cara, pô, detalhe, mano. Detalhe, velho. Ele olha pra bola, a bola tá muito lá atrás, aí ele perde um pouquinho o senso da linha, tá impedido por muito pouco, mano. Azar, velho. Azar. Óbvio que, tipo, enfim, dava pra ele estar um pouquinho pra trás, tá ligado? É que ele tá com a cabeça completamente virada, perceberam? Pro passe. Então é uma dormidinha que ele dá que acontece, mano. Foi no detalhe. E aqui o Ito recebe pela direita. Olha o Japão, Ueda! Aqui, ó. Mais um exemplo, tá ligado? Tinha que dobrar mesmo aqui, entendeu? E o cara ainda ganhou do Fabrício Bruno. Porque esse aqui é o cara mais perigoso do momento do cruzamento. Esse cara aqui é menos perigoso que esse aqui. Ele quase fez o gol, tá ligado? O maluco engoliu o Fabrício Bruno nessa bola aqui. Se a bola vai aqui, é menos perigosa que a desse cara, tá ligado? Então é natural que o jogador fique mais pra dentro. O lateral fique mais pra dentro. É natural, pô. O Fabrício é ruim de bola? Não é não, cara. Não é não. Eu sei que ele vai ser muito crucificado agora, mas ele não é um zagueiro ruim, cara. Não é. Não contem comigo pra tirar ele pra merda. Não acho ele um zagueiro ruim. É um zagueiro bom, mano. Mas que foi muito mal hoje, pô. Acontece, viado. E vem cobrança de escanteio do Ito. Tira daí. Hugo entrou. E aqui mais um erro coletivo do Brasil, que marcou por zona todo na primeira trave. Percebe que o Brasil tá inteiro aqui, mano? Todo na primeira trave aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores no espaço do meio do gol pra primeira trave. Tá ligado? E o Beraldo, ele é também engolido pelo jogador do Japão, né? O Beraldo, ele não consegue conter o avanço do cara, que vem de trás, eu acho, se não me engano. Nem teve na câmera, vai mostrar depois de novo. Neneca tinha que sair. Não é uma bola fácil de sair, não, velho. A bola foi rasando. A bola foi forte, mano. Foi baixa. Não foi um cruzamento que viajou muito, ó. Repara. A bola viaja rápida, cara. Viaja rápida pra caralho. É difícil sair nessa bola, cara. É difícil sair nessa bola. Essa bola não viajou muito, não. Não foi muito alta. Ele errou na espalmada aqui. A bola veio em cima dele, ele foi espalmar, a bola bate no braço dele e no movimento dele ele coloca a bola pra dentro, tá ligado? Mas é foda, foi a queima-roupa. Eu acho que ele poderia ter ido melhor no lance? Poderia. Não foi, porra, um frango do Neneca, não. Acho que foi um erro, né? Na hora de espalmar. E o Beraldo também contribuiu bastante porque ele foi engolido, amassado por um jogador que tem menos estatura que ele. Remessando pro Ito. Foi pra cima do Ó, o Ito, mané. Abusado, hein?
arrumando, Mochizuki bateu pro gol, Fabrício Bruno cortou. E agora Hugo. Aí o Hugo tinha perdido a confiança já, né? Estão pagando pra não defender esses bagres? Cara, não, velho. Repito, eu não defendi ninguém aqui, cara. Eu defendi o Paulo Henrique no lance do gol. Eu defendi mesmo, porque o que fizeram na análise em relação ao lance dele, pra mim, é prestar uma desinformação. As pessoas que, porra, estão assistindo ali, estão acreditando fielmente que o que aconteceu ali não é natural no esporte, né? Não é natural do futebol, tá ligado? Agora, porra, o Fabrício Bruno errou. O Hugo Neneca poderia ter ido melhor. O Beraldo errou. O Carlos Augusto errou. Todo mundo errou nesse jogo, cara. Todo mundo errou nesse jogo. O Japão não fez 3-2 à toa, tá ligado? Coletivamente, o Brasil foi mal no segundo tempo. Ninguém jogou bem no segundo tempo do Brasil. Ninguém jogou bem. Ninguém. O Rodrigo entrou tentando articular um pouco. Até gostei da movimentação dele, levando perigo e tal na reta final da partida, mas valeu, assim. Mas ninguém jogou bem no segundo tempo, pô. Ninguém. Estevão. Pra cima da marcação, Estevão. Richarlison pedindo cruzamento, Richarlison. Foi baque psicológico? Ah, cara, foi, né? Do sistema defensivo inteiro, né? O Brasil chegou 2 vezes no ataque no primeiro tempo e fez 2 gols. Você tá de sacanagem? O Japão chegou quantas vezes no ataque no primeiro tempo? Uma, né? O Brasil chegou 2 e fez 2 gols. O Japão chegou 1 e não fez. 2-0 na partida. Tá ruim. Controle absoluto do jogo, de posse de bola, de meio campo. Não levou perigo. 2-0 com o time reserva do Brasil. Repito, time reserva. Cara, foi uma derrota condicionada pelo primeiro erro, cara. É isso. Não acho que é terra arrasada. O Brasil jogou bem até o erro do Fabrício Bruno. O Brasil teve uma atuação sólida até o erro do Fabrício Bruno. Depois do erro, o Brasil desestruturou. E aí foi mal. Aí foi mal mesmo. Aí o Brasil custou a ver a cor do caroço. E faz parte, velho. A hora de errar é agora também. A hora de consertar os erros é agora também.